Segundo o apontamento para a lição número 4 de 26 de julho de 2020, com o tema "A construção do templo enfrentou oposição". Esse segundo apontamento eu vou falar da primeira visão de Zacarias, em que ele vê cavalos. Está registrado em Zacarias capítulo 1, versículos 7 a 17. Os cavalos simbolizam vigilantes que Deus envia para ver a terra de Canaã. Eles trazem zelo, misericórdia e prosperidade para Jerusalém. Vamos lembrar que neste momento o templo tem a sua reconstrução interrompida. Então a profecia de Zacarias é exatamente para trazer um novo ânimo ao povo, né? Porque eles deveriam estar desanimados já com tanto tempo sem poder trabalhar no templo. Lendo esse texto, Zacarias capítulo 1, primeiro versículo 7, diz o seguinte: aos 24 dias do mês 1º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra de Yahvé ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo... Bom, primeiramente, aqui no Brasil, na nossa terra, quando nós ouvimos essa expressão no mês 1º, muitas pessoas simplesmente passam por esse versículo porque não vem nenhum significado especial. Mas para os israelitas havia um significado especial. Deus já havia instituído o número 1º, ou seja, o 11, como um número que marcava um momento final de luz. Tá bom? O que era o 10º dia? Você veja, o dia dos israelitas, ele começava às 6 horas da manhã. Então a hora terceira representa 9 horas da manhã para nós. A hora sexta é o nosso meio-dia. A hora nona é 3 horas da tarde. Lembre-se que Jesus, ele morreu na hora nona. Na hora nona ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Tá bom? A hora 12ª era às 18 horas. A 1ª, ou seja, a 11ª equivale às 17 horas. E qual era o simbolismo? Às 17 horas representava a última hora clara do dia. Então o simbolismo era, olha, se preparem porque a noite vai chegar. E a noite será sempre um simbolismo de dificuldade para os israelitas. Como também será para a igreja. Jesus, na parábola da vinha, ele fala dos trabalhadores da última hora, ou dos trabalhadores da hora 1ª, que equivale à nossa 17 horas, que é a hora 11 do horário israelita. Então eu comentei para vocês, olha, a expressão 1º ou 1ª possuía um significado especial para os israelitas. A hora 1ª equivale às 17 horas e representa a última hora do dia, ou seja, é um aviso: prepare-se porque a noite vem. Ao sair do Egito, os israelitas fizeram 11 jornadas. Está lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 2. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia, quando eles vão se preparar para atravessar o rio Jordão. E depois da 10ª jornada, Moisés realizou o sermão do Deuteronômio no 10º mês. Então veja como isso é significativo para os israelitas. Já vinha desde o tempo da lei, Deus vinha ensinando esse simbolismo para eles. Então, quando Zacarias, olha, no mês 10º Deus me deu uma visão e conta essa visão para eles, tinha um significado especial. Então veja, Deuteronômio capítulo 1, versículo 3. E sucedeu que no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo o que Yahvé lhe mandara acerca deles. Tá bom? Então, quando no 11º mês Moisés fala, isso tinha um simbolismo. Olha, vocês estão num período ainda de luz e depois desse período virá um período de dificuldade, um período de trevas. O profeta Zacarias estava anunciando que eles estavam vivendo a última hora da chegada do Messias. Era um momento que não haveria profeta literário, chamado período interbíblico. Então, olha, eles estavam vivendo uma última hora
Depois eles teriam um período de noite que era para ter se encerrado com a chegada do Messias. Não se encerrou, a luz não chegou, o dia não chegou, a noite se estendeu. Por quê? Porque os israelitas rejeitaram o Messias, acabaram por matá-lo. Prosseguindo então na leitura de Zacarias, agora o versículo 8. Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho e parava entre as murtas que estavam na profundeza. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Bom, qual o simbolismo disso? Murta era uma planta que ela sofria pouco com as variações das estações, enquanto a maior parte dos vegetais, a maioria dos vegetais, quando chega o inverno, eles caem as flores, caem a flor, ficam as folhas tudo secas, né? A murta, ela é a que menos sofre e que se recupera mais rapidamente. Então, quando eles queriam saber se o inverno estava acabando, bastava eles olharem para a murta. Ela era também um símbolo de resistência, tá bom? Então, veja, esse homem, ele vai parar no meio das murtas, significa que ele vai parar no meio de pessoas que vão conseguir resistir a um período difícil. O comentário aí diz: a murta era uma planta que sofria com as variações das estações. Enquanto a maioria dos vegetais secavam e as folhas caíam, a murta permanecia verde. Para os israelitas, essa planta simbolizava a resistência às dificuldades da vida. É mais ou menos o que acontecia com os povos pagãos que tinham com o pinheiro, né? Os vikings, os celtas, adoravam o pinheiro porque ele resistia ao frio. Em Israel era a murta. O versículo 9 diz: e eu disse, Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse, estes são os que Yahvé tem enviado para andarem pela terra. Lembrando que sempre que você encontrar a palavra Senhor toda em maiúsculo em nossas Bíblias, significa que no hebraico está escrito o nome de Deus, Yahvé ou Eu Sou. O versículo 11, e eles responderam ao anjo de Yahvé que estava entre as murtas e disseram, nós já andamos pela terra e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Que terra era essa? Era a terra de Canaã. Ou seja, eles voltaram do cativeiro babilônico, estavam tendo oposição, mas agora Deus está dizendo que Ele está dando algum descanso que vai preparar para eles retomarem a construção do templo. O anjo de Yahvé entre as murtas, ou seja, entre os homens que resistem às dificuldades da vida, recebe o relatório dos mensageiros enviados pela terra de Canaã. O versículo 12. Então o anjo de Yahvé respondeu e disse, ó Yahvé dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Ele está fazendo referência aos 70 anos do cativeiro babilônio. Ou seja, tu estiveste irado, permitiu que Judá e Benjamim fossem levados cativos, trouxe essas tribos novamente para a terra e agora eles estão sofrendo com essa perseguição dos samaritanos, né, que era aquela mistura de povos pagãos com as tribos de Israel. É mais ou menos povo de Deus desviado, misturado com o ímpio, perseguindo o povo de Deus, porque essas 10 tribos do norte eram descendentes de Abraão também. Então Deus está dizendo que o momento não era de juízo, e sim de consolo, de conforto, de recuperar o povo. O versículo 14 diz, e o anjo que falava comigo me disse, clama dizendo, assim diz Yahvé dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, que é o monte onde ficava a cidade de Jerusalém. Este zelo foi representado no primeiro cavalo, vermelho, para representar um derramamento de sangue, um sacrifício pelos pecados do povo. Era o que o sumo sacerdote Josué estava fazendo. No capítulo anterior ele havia sofrido acusação
suas vestes estavam manchadas e Deus as purificou. E também está simbolizando a morte de Jesus Cristo na cruz, a morte do Messias. A questão do sofrimento do Messias para os israelitas até hoje é um problema. Eles não aceitam que Isaías 53 fale do sofrimento do Messias. Para eles, fala ou de Israel ou do próprio profeta Isaías. Versículo 15. E com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Ou seja, Deus realmente queria punir Judá. Era a maneira de fazê-los voltar-se para Deus e abandonar os ídolos. Mas as nações se aproveitaram e foram além do que Deus permitiu. Essa ira é representada no cavalo moreno ou cor de terra. E no versículo 16 diz: portanto, Yahvé diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz Yahvé dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Bom, o que é esse cordel? Esse cordel é tradução do termo hebraico avot, né? E ele era usado para construir um muro, como os pedreiros fazem ainda hoje. Eles colocam um prego com uma linha em um ponto no tijolo, em um extremo, e uma linha com outro prego no outro extremo. E assim eles podem colocar o tijolo e levantar aquela parede certinha. Ele era tipo um prumo, tá bom? Que era um simbolismo de fazer alguém estar andando corretamente, como uma parede bem certinha e não uma parede torta. O comentário diz: o termo cordel é tradução do hebraico avot, que por sua vez descrevia uma corda flexível, usada para alinhar uma parede ou muro, como os pedreiros utilizam hoje uma linha para nivelar os tijolos. Essa linha era posta em dois extremos, para acertar as pedras postas em um muro. A mensagem era clara: o profeta lembra o passado e revela o futuro. Com estes dois pontos, os homens do presente poderiam se alinhar à lei de Deus. Olhe para o passado, veja tudo o que aconteceu, e eu estou anunciando um futuro glorioso, tá bom? Então, quer dizer, com isso eles poderiam se alinhar para viver em obediência a Deus. O versículo 17, para concluir, clama outra vez dizendo: assim diz Yahvé dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque Yahvé ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Então, essa palavra de Zacarias era para que não houvesse dúvida entre os israelitas de que Deus estava com eles, e aquele momento em que o templo foi interrompido, e eles estavam vivendo uma perseguição com muitos adversários, aquele momento iria passar e os israelitas iriam novamente estar em comunhão com Deus.